Boa tarde oficialmente, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa oficina. Quero agradecer em nome do NEABI ao Flávio. Obrigada por participar com a gente, por compor a nossa programação do Novembro Negro. Sua participação é essencial para o que a gente vem estudando, para o que a gente vem pensando. Então, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Todos que estão aqui também, obrigada pela presença e por prestigiar esse momento. E se Maria não tiver nenhum aviso, eu passo para o Flávio. Tenho um aviso, sim, rapidinho, né? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, né, a todos. Obrigada, Aline. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo aqui ao nosso encontro. Um aviso que eu tenho é que, após essa atividade, a gente tem o lançamento do filme Cabeça de Negro, né? É no outro link que a gente já enviou para os e-mails de quem se inscreveu e também está divulgando no grupo dos WhatsApps, né? E aí, no filme, a gente vai ter a sessão do filme e após a sessão nós vamos ter uma roda de conversa, um debate sobre o filme, que contará com a participação de Lucas Limeira, né, que é o ator principal do filme. Então, vamos comparecer, dar boas-vindas ao campo, né, a Lucas Limeira no nosso campus. Acho que vai ser um momento bem agradável também. E aí, eu desejo a todos agora uma boa oficina e voltar aqui de suporte para o que precisarem também. Tá certo, Flávio? Maravilha. Obrigada. Eu vou começar já com os agradecimentos, né? Porque é uma honra. Eu já estive em Princesa Isabel pela primeira vez a convite da professora Maria, que era um sonho ir a Princesa Isabel, né? Porque todo o contexto histórico da Paraíba, para uma oficina de teatro, que depois reverberou lá com Maria numa ação incrível lá na sede do IF, lá de Princesa Isabel. Fiquei super feliz, porque eu faço teatro do oprimido para isso, viu, minha gente? Eu faço teatro do oprimido para eu não fazer mais, para depois o povo fazer. Porque era esse o sonho de Augusto Boal, né? Augusto Boal, que criou o Teatro do Oprimido, esse era o sonho dele, era entupir o mundo de teatro do oprimido para que ele não precisasse mais fazer. Esse é meu sonho também. Então, eu sempre começo as minhas oficinas assim. Quando vocês tiverem os grupos de teatro do oprimido de vocês, vai ser incrível. Isso mesmo, esse é meu sonho, né? Mas, Flávio, eu nunca fiz teatro. Então, a primeira coisa que o teatro do oprimido me ensinou é: não existe isso. Isso é uma mentira que a gente nunca fez teatro. Todos nós fazemos teatro todos os dias, o dia todo. Porque a gente faz o papel de filho, o papel de estudante, o papel de professor, o papel de professora, o papel de pai, o papel de mãe, e tudo isso a gente vai aprendendo com a nossa sociedade. Então, Augusto Boal dizia que todo mundo tem a vocação para fazer teatro. Algumas pessoas escolhem como profissão, os atores profissionais que vão estudar técnicas e isso. Mas todos nós podemos fazer. Com certeza. Até online, eu aprendi isso esse ano. Durante a pandemia, a gente foi obrigado a fazer as coisas online, e até online dá para fazer teatro, né? Porque é nossa vocação. A gente tem essa vocação. Agora, quem aqui... Eu vou pedir uma coisa a vocês, não sei se é possível, que a gente possa ligar os nossos... Porque a gente vai fazer teatro, viu, minha gente? Não fique aí pensando que a gente não vai fazer teatro, não. Como a gente vai fazer teatro, eu preciso ver vocês. Então, eu vou pedir para vocês ligarem a câmera de vocês. O povo aí que está chegando, para a gente, que a gente vai fazer alguns jogos, alguns exercícios. Cadê vocês? Isso, não tô... ok, vamos ver. Tá bom, Clériston está terminando de almoçar. E cadê o resto do povo que não liga essa câmera? Não precisa ligar o microfone, não, só a câmera. Cadê? Vamos ver se alguém aí, uma primeira pessoa toma essa
esse impulso de ligar a câmera? Vamos lá, gente. Essa, né, a gente está aqui para uma atividade de teatro, então a gente tem que, né, aparecer. Bem-vinda, Flávia, Emily. A gente está aqui, né, todo mundo esperando ligar as câmerazinhas para a atividade de teatro. Enquanto vocês vão ligando, eu vou dar um aviso que eu esqueci ainda, Aline, sobre o formulário de frequência, né? Ao longo da atividade, eu vou passar o formulário de frequência e para que vocês respondam, se inscrevam e recebam a certificação de participação na atividade, né? E aí a gente vai ter 3 palavras-chave ao longo dessa atividade que eu vou dizer, para que vocês incluam lá no formulário de presença, uma no começo da atividade, uma no meio e uma no final, tá bom? Então, era isso. Vamos aparecer, gente. Tem 2 pessoas que estão terminando de almoçar, então eu vou dar aquela tolerância de 5 minutos para vocês ligarem essas câmeras, porque vai ser bem legal. Vocês vão ver, quando vocês ligarem as câmeras, vai ser muito legal, um vendo o outro fazendo as coisas. Então, bem rápido, né? Enquanto vocês estão aí na preparação espiritual para ligar a câmera de vocês, o teatro... Vou contar um pouco, bem rápido, a história do teatro do oprimido. O teatro do oprimido é a única técnica teatral que nasceu na América do Sul e se espalhou para o resto do mundo. Nenhuma outra técnica teatral fez isso. A gente sempre foi recebendo da Europa, dos Estados Unidos, da Europa e dos Estados Unidos. E com o teatro do oprimido foi o contrário, foi a gente que exportou para o resto do mundo. Então, o teatro do oprimido está presente em mais de 70 países. É famosíssimo na Europa e nos Estados Unidos. Tem centros de teatro do oprimido na Índia, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália, em Londres. Se vocês forem para o Google, vocês vão ver isso. Não estou mentindo, não. Tá tudo. Na França, em Paris, tem Centro de Teatro do Oprimido. Augusto Boal é o criador. Ele criou em São Paulo, faz 50 anos que ele criou, né, o Teatro do Oprimido. Fez agora, né, esse ano, 50 anos, né? E ele é feito de várias técnicas, que eu vou ainda, enquanto vocês estão aí nessa preparação, bem rapidinho. A primeira técnica que Augusto Boal considera como a técnica do teatro do oprimido é o teatro jornal, que ele trabalhou isso muito para trabalhar a questão da comunicação social, das notícias. O que é que está por trás das notícias? A gente lê uma notícia, mas será que aquilo é verdade mesmo? Quais são os interesses por trás dessa notícia? Quem está por trás? Claro, é mais complexo, não vou entrar aqui nisso, né? Mas essa é a primeira técnica. Depois, quando ele morou na Argentina, ele criou o teatro invisível, que é fazer uma peça sem o público saber que está vendo uma peça. Depois ele criou o teatro imagem, que é trabalhar só com as imagens do corpo, sem palavras. É possível se comunicar apenas com o corpo. A gente faz isso o tempo todo, né? Depois, quando ele criou o Teatro Fórum, que é o que a gente vai trabalhar hoje aqui. Teatro Fórum, que abre para discussão. A gente mostra uma encenação com uma situação de opressão, e aí a gente abre pedindo a ajuda do público para entrar na peça e resolver aquela situação. Quando ele morou na Europa, ele criou uma coisa chamada Arco-Íris do Desejo, que é mais para trabalhar com as opressões internalizadas. E, por último, ele foi vereador no Rio de Janeiro. Em 96 ele foi eleito. E ele foi vereador. Aliás, em 92 ele foi eleito, ele foi vereador. E ele criou uma coisa chamada Teatro Legislativo, para levar a Câmara dos Vereadores para o povo. Então, o povo, através do teatro, discutia os problemas da comunidade. E aí fazer propostas de lei.
E, com isso, com essa dinâmica, ele conseguiu aprovar 13 leis municipais no Rio de Janeiro. A primeira lei contra a homofobia no Brasil nasceu no gabinete de Augusto Boal, através dessa dinâmica. Um grupo de teatro do oprimido, que trabalhava a questão da diversidade sexual, foi quem propôs isso. A primeira lei de proteção às testemunhas nasceu no gabinete de Augusto Boal. Também nasceu da comunidade. Ele dizia que o teatro legislativo era para escutar os desejos da comunidade. Porque os políticos não escutam nem respeitam, todos generalizando, né, gente? Claro que a gente sabe que tem políticos que escutam e respeitam. Mas muitos não escutam os desejos da comunidade. Então, essas são as técnicas do teatro do oprimido. E hoje a gente vai trabalhar o Teatro Fórum, que, como a gente tem pouco tempo, não vou entrar muito no contexto histórico. E também agora eu estou querendo conhecer vocês, que eu já falei muito. E se eu começar a falar, vou até meia-noite. Agora eu vou querer conhecer vocês. Agora, realmente, vocês têm que abrir aí a câmera de vocês, porque já deu tempo de terminar o almoço, que eu sei. Vamos lá, abram aí para a gente começar a agitar aqui esse Google. Bora, gente! Vai, Josefa! Licença, Flávio, porque eu estou precisando, como eu estou na organização, eu estou precisando resolver umas questões do próximo encontro, às 16 horas ainda. Tranquilo. Mas eu volto já, tá bom? Tranquilo. Vamos, gente, participar. Lembrando que eu vou passar a frequência e vão ter 3 palavras-chave para vocês incluírem, tá? Na lista de frequência, para serem certificados da atividade. Isso. Hélio já abriu aí. Vamos lá, Flávia, Kézia. Às vezes também tem a questão de internet, Flávio. Porque quando eles abrem a câmera, aí a conexão... Sim, isso. E se a gente abrisse só para esse momento, depois fecha novamente? Isso, Clériston, agora eu estou vendo. Yasmin, estou vendo, Yasmin, Kézia. Cadê tu, Kézia? Cadê tu, Josefa? Cadê tu? Vamos ver aqui. Josefa abriu, graças a Deus. Falta Kézia e falta um outro pessoal que eu não estou vendo o nome aqui, que o meu visor não mostra. Nós vamos começar nos conhecendo, tá? Tá. Tem alguém que está mastigando ainda, mas tudo bem. Nós vamos começar nos conhecendo, né? No Teatro do Oprimido, que é um jogo muito legal que se chama Batismo Mineiro, que eu digo que depois disso não tem mais jeito. Vocês se lascaram, já são atores e atrizes. Não tem como correr disso, tá? Então, é muito simples. Vocês vão me dizer o nome de vocês, vão fazer um gesto e uma qualidade positiva. Mas essa qualidade positiva tem uma questão. A qualidade positiva tem que ter a primeira letra igual à primeira letra do primeiro nome de vocês. Pegaram? É simples demais. Yasmin, tu se lascou. O meu nome é com Y, não tem. Vendo. Não, Yasmin merece, né, gente? Vamos também... Tem que ser inglês, Yasmin. Eu não sei inglês, eu não sei. Ô, Yasmin, pega a letra da direita ou Yasmin, pega a letra da direita ou a letra da esquerda para facilitar a tua vida, vê se não é alfabeto. Ei, precisa de uma colher de chá também, viu? Porque cá... Sim, é verdade. Ô, rapaz, E para mim também. E para mim também, professor. Não, H é fácil, viu, Hélio? H é fácil. E eu também me lasquei, professor, é com K. Vocês me lascaram hoje, viu? Com esses nomes. É você que quis dificultar, viu? Então, pronto, já quebrei a regra. Não precisa mais ser a primeira letra igual a primeira letra do primeiro nome. Vamos só encontrar uma qualidade positiva que vocês acreditam que é de vocês mesmo. Tranquilo assim? Tá bom? Aí, nome, gesto e qualidade positiva. Quando vocês terminarem, todo o grupo vai repetir exatamente o que vocês fizeram.
Tá bom? Então, quando o Clériston começar agora, ele vai ser o primeiro, ele vai dizer o nome, o gesto, a qualidade dele. Terminou, todo mundo vai fazer exatamente o que Clériston fez. Tranquilo, Clériston? Vamos lá contigo? Vai lá, bota esse microfone. Pronto, bora lá. Primeiramente, meu nome é Clériston, mas eu me chamo e todo mundo me chama de Clerc, certo? De Clerc? Clerc. Então começa assim, eu sou Clerc, com o gesto e a qualidade. Tá bom. Eu sou Clerc persistente. Então todo mundo, vamos lá. Eu sou Clerc. Eu também? Todo mundo. Clerc persistente. Isso, muito bem. Quem vai lá agora? Eu vou. Vai lá, Aline. Eu sou a Aline e eu sou sensível. 1, 2, 3, já. Eu sou a Aline e eu sou sensível. Muito bom. Vai, Josefa. Eu sou Rutilânia e eu sou persistente, mas como ele já tinha dito, aí eu ia colocar outra que seria determinada. Isso, então agora repete assim. Eu sou Rutilânia com o gesto, eu não vi o gesto. Determinado. Tá. Eu sou Rutilânia, determinada. Eu sou Rutilânia, determinada. Muito bem. Vamos lá, próximo. Vai, Eu sou Yasmin. e sou simpática. Yasmin, desculpa, porque não deu para ver o gesto. Aconteceu alguma coisa. Repete de novo, por favor. Eu sou Yasmin e sou simpática. Eu sou Yasmin e sou simpática. Teve mais coisinha no cabelo, né? O charme do cabelo. Tá molhado, o bichinho, nem dá para dar charme. Você é charmosa, você sabe disso, olha. Muito bem. Quem está faltando agora? Quem vai agora? Eu vou. Bom, eu sou Pedro e sou paciente. Okay. Eu sou Pedro e sou paciente. Muito bem, Pedro, obrigado. Falta gente aí. Pode ir? Pode ir. Eu sou Hélio, resistente. Eu sou Hélio, resistente. Muito bem. Falta esse povo que... Eu não estou vendo aqui o nome das pessoas. Tem mais umas pessoas que eu não estou vendo o nome, Aline. Que está só assim, mais tantas pessoas. Falta a Késia, falta Maria Aparecida, falta Flávia e falta Johanna. Tá. Vai, Késia. Flávia, teu microfone está desligado. O meu? Não, o de Flávia, ela tinha aberto a câmera, mas não abriu o microfone. Ah, tá. Eu sou Flávia e eu sou feliz. Então, repete, Flávia, desculpa, porque a imagem, para mim, voltou já no finalzinho. Veio no finalzinho. Certo, vou repetir. Eu sou Flávia e eu sou feliz. Eu sou Flávia e eu sou feliz. Muito bem. Isso, legal. Eu sou Késia e sou esforçada. Eu sou Késia e eu sou esforçada. Quem falta ainda? Maria Aparecida e Johanna. Maria Aparecida saiu. Eita. Falta Johanna. Cadê tu, Johanna? Então eu vou. Eu sou Flávio e eu sou feliz. Eita, Pedro, eu estou vendo daqui que você não fez. Eu fico só assim, ó. Todos os quadrinhos do Google Meet eu fico... Eu tiro ponto, viu, na prova. Muito bem. Então, talvez... Ele já não tem ponto, aí tu vai tirar, Flávio? Vou oprimir mais ainda, né? A gente vai ficar no vermelho desse jeito. Gente,
Esse é um dos primeiros... a gente chama de batismo mineiro. A gente não. Augusto Boal chamava de batismo mineiro, né? E eu brinco que depois disso você está lascado, porque você já está batizado no Teatro do Oprimido, né? Então, como eu disse, a gente não acredita que não existe essa história de eu não sei fazer teatro. Todos nós fazemos. Augusto Boal dava o exemplo do futebol. Ele dizia, tem a seleção brasileira e tem o campinho lá do bairro onde o pessoal joga. O povo assiste a seleção brasileira e assiste o jogo do campinho. É a mesma qualidade técnica? Não, mas o povo olha do mesmo jeito. E o povo tem paixão do mesmo jeito. Então, a gente nunca pode deixar de fazer teatro porque, eu não sei isso, porque não existe isso. A gente faz e a gente vai aprender no dia a dia e na experiência. Podem ter certeza disso. Comigo foi assim, com todos os atores e atrizes foi assim. A gente aprende no dia a dia. Mas eu não quero ser isso para a profissão. Não tem importância. A gente faz. O Teatro do Oprimido ele existe para os oprimidos. Essa é a primeira regra do Teatro do Oprimido. Ele existe para os oprimidos. Ele pertence aos oprimidos. Ele não é o teatro no sentido assim, eu vou lá ensinar os oprimidos. Não é isso. Ele é o teatro para que os oprimidos se apropriem dessa arma poderosa. O teatro é uma arma poderosa. Gente, não é por acaso que ditaduras e governos fascistas, a primeira coisa que eles fazem é cortar dinheiro para as artes, para o teatro, para a música, porque eles sabem o poder que tem isso. Prestem atenção se não tem incêndio em cinemateca, tem incêndio em museu, é uma grande coincidência, né? Porque a arte é muito poderosa. A arte é uma arma perigosa, que derruba mesmo, né? A pintura, o teatro, a música, porque alimenta o espírito, mas também ajuda na reflexão. Então, Augusto Boal dizia, olha, o teatro é uma arma perigosa e os oprimidos precisam se apropriar dessa arma. Não podem deixar que essa arma fique com os poderosos, né? Então, ele criou técnicas simples para a gente fazer isso. Eu vou convidar vocês agora a fazer o primeiro exercício do Teatro do Oprimido, que é muito fácil. Todo mundo aí, quase todo mundo é do IFPB Princesa Isabel, talvez tenha gente de outro campus. Aí não vai ter, gente, quem puder ligar a câmera de novo, não precisa ligar o microfone, a gente não vai falar nada agora, só fazer um exercíciozinho simples. Tá bom? Tá bom, entendo, Yasmin. Tudo bem. Flávio, Oi. antes só de começar, é que agora eu estou no meu trabalho, que é com crianças. Aqui, ó. Aí eu vou ficar aqui escutando direitinho, porque já chegou outros tios para ficar com eles. Aí eu participo, mas só quando chegar os outros tios, tá bom? Mas eu tô aqui ligadinha. Tá certo. Tá bom, tranquilo. Muito obrigado por ficar ligada. Então, quem puder ligar a câmera vai ser bem legal, tá bom? É muito simples, todos vocês vão conseguir, não tem nenhuma dúvida. Vocês vão levantar o braço direito e vão desenhar um círculo no ar. Pronto, todo mundo passou no teste. Agora, baixa o braço, levanta o esquerdo e desenha uma cruz no ar. Super fácil. IFPB, né, gente? Não tem como errar isso. Agora, levanta os dois braços, com o direito vai para o círculo e com o esquerdo para a cruz ao mesmo tempo, super fácil, todo mundo já conseguiu, porque vocês passaram na seleção do IF e isso aí é nada para vocês. Como é que tá por aí? Não me digam que não conseguiram. Quem conseguir ganha um chocolate sonho de valsa. Pense no sonho de valsa. Como é que vai por... Não, gente, não tem nada de errado com vocês, não. É isso mesmo. Ninguém consegue, não. Mas isso mostra como o nosso corpo está mecanizado, né?
Augusto Boal diz que os jogos e os exercícios do teatro do oprimido são um arsenal de guerra mesmo. Ele usa essa palavra. Isso é um arsenal. Para quê? Para desmecanizar o nosso corpo e desmecanizar a nossa mente. O nosso corpo foi mecanizado por uma sociedade capitalista industrial. Tantas horas sentado assim nessa posição, tantas horas nessa posição, sem a liberdade. O corpo gosta de liberdade, mas chega um momento que o corpo fica adestrado, mecanizado. Né? E a mente, como é que ela vai ser mecanizada? Como é que vocês acham que a mente fica mecanizada? Me digam aí. Quem tem uma ideia? A escola faz isso com a gente. A escola. Quem mais faz isso com a gente? A família. A família. Quem mais? Tem um outro setor, assim, bem... A igreja também. A burguesia, o Estado. E burguesia, Estado. Mas tem um mecanismo por onde esses veículos, não todos, mas esses veículos atingem muitas pessoas de uma vez só. Que veículo? A sociedade? A televisão. Televisão, ali falou o quê? A mídia. A mídia, os meios de comunicação social. Né? Ele tem um poder impressionante. Uma coisa é Flávio dizendo isso, outra coisa é William Bonner, no Jornal Nacional, assistido por 70 milhões de pessoas todas as noites, dizendo aquilo. É um poder descomunal. Né? Manipulação de imagens, a gente viu isso. Por isso que, inclusive, o Teatro Jornal é muito incrível, eu gosto, porque trabalha isso. O que está por trás das notícias? Agora, o teatro do oprimido tem muito poder, mas por isso ele precisa ser multiplicado. Porque Augusto Boal dizia, uma coisa é eu fazer uma peça para 100 pessoas aqui. São 100 pessoas contra 70 milhões do Jornal Nacional. Agora, se eu começo a multiplicar e toda noite tem centenas de grupos de teatro do oprimido abrindo discussões, aí sim eu começo a furar bloqueios. E lembre-se, o teatro do oprimido não vem com mensagens. Eu não vou lá dizer para as pessoas o que é verdade. Eu uso o teatro do oprimido para abrir a conversa. E uma coisa é eu chegar e dar uma palestra, falar por 1 hora e blá, 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 e blá, 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 blá. Outra coisa é fazer uma peça teatral sobre os problemas daquela comunidade, que a comunidade escolheu aquele assunto e eu abri para o debate. E a comunidade vai pensar nas soluções. Gente, isso tem um poder, porque se apropria da situação. Não é fulaninho lá de fora, com a melhor das intenções, um bom coração, mas vindo e dizendo o que é que os outros têm que fazer. E eu estou dizendo isso, já aconteceu comigo no início do Teatro do Oprimido, eu já fiz esse erro, né? Eu cometi esse erro de ir para uma comunidade e dizer, não, a gente tem que trabalhar isso. E o grupo disse, não, a gente não quer trabalhar isso. A gente quer trabalhar o problema do posto de saúde. Eu disse, mas vocês não acham que o problema aqui é isso? A gente não quer. Graças a Deus, eles me ensinaram essa lição e eu posso contar isso a vocês hoje. Como eu também tive que aprender, eu indo lá, o sabichão, e eu quem aprendi. Né? Então, Boal dizia isso. E como é que Boal aprendeu isso? Boal fazia muito teatro político. E ele veio para Pernambuco e apresentou uma peça sobre revolução e tomar a terra e contra o latifúndio. E quando terminou, um agricultor disse a ele, então vamos lá na casa do fazendeiro agora expulsar e tomar a terra. Ele disse, não, nós somos atores. Mas vocês não têm armas? Eu vi que vocês têm armas, vocês apresentaram as armas. Não, mas eram armas falsas, armas cenográficas. Não era arma de verdade, a gente está aqui para apoiar vocês. Ele disse, mas você não disse que era para a gente dar o sangue da gente pela nossa terra? Então, quando você estava dizendo isso, era só o nosso sangue, o de vocês não. Então, isso foi uma lição para ele, por isso ele buscou um teatro onde ele não vai lá ensinar as coisas às pessoas,
mas um teatro que possibilita que as pessoas encontrem suas próprias soluções. Tá? Então, isso que a gente faz no Teatro do Oprimido sempre. Por isso eu sou tão apaixonado pelo Teatro do Oprimido. Muito por isso, porque as coisas que eu aprendo, né, com todos os meus títulos acadêmicos, eu não aprendi. Né, não é que eu desvalorizo os títulos acadêmicos, isso é extremamente importante também, né? Mas se a gente não une com essa outra sabedoria, não encontra o equilíbrio com essa outra sabedoria, a gente fica muito só nessa coisa do mensageiro. Eu vou lá dar a mensagem, dizer o que é que os outros precisam, né? Enquanto, às vezes, os outros sabem, mas não têm a oportunidade ou ainda não encontraram o caminho. E quando a gente abre para o debate, as pessoas vão encontrando os seus caminhos. Então, até agora, alguma pergunta? Eu esqueci de dizer que vocês podem me interromper a qualquer momento. Tá? Aqui é o contrário, aqui pode interromper, pelo amor de Deus, me interrompam. Perguntas, comentários, fiquem à vontade mesmo. Tá? Então, Clerc. Não, esse seu comentário, né, sobre a situação que Boal vivenciou, me lembrou uma situação de uma amiga minha, que ela estava num campo de lanches, né, aí uma criança chegou lá e pediu alguma coisa para ela. Aí na mente dela, ela pensou, né, perguntou, você quer uma sopa, quer um almoço? Ela pensou nesses alimentos que seriam mais substanciais, né? E aí o menino dizia, não queria outra coisa, ele ficou meio sem aceitar. Porque o que ele queria naquele momento era um chocolate. E aí ele era uma criança, então, para ele, para o sentimento dele, naquele momento, ela ofereceu uma comida, mas o que ela pensou que era o melhor para ele, não era necessariamente o que ele achava melhor para ele. Eu acho que esse exemplo, conjuntamente à situação que Boal vivenciou, né, diz muito, assim, muitas vezes a gente... Isso. O que a gente acha que é melhor para a pessoa não é necessariamente o que ela acha que é melhor para ela. Isso, exatamente. Muito bom. Então, vamos voltar para os jogos e exercícios, né? Paulo Freire dizia que a pessoa que está alienada do seu próprio corpo está alienada do mundo. Não tem a consciência do próprio corpo, não vai ter a consciência do mundo em que vive. E a gente sabe quantas pessoas estão alienadas do próprio corpo devido à correria que foi imposta a essas pessoas, principalmente nas grandes cidades, né? Principalmente nas grandes cidades. Então, por isso a gente faz os jogos e os exercícios. E eu vou pedir agora para a gente fazer mais um jogo, mais um exercício, tá? Para a gente ir para o corpo da gente, né? Para a gente começar a tomar consciência desse corpo. E a partir da consciência desse corpo, a gente vai tomando consciência do lugar do nosso corpo no mundo. E como a sociedade vai oprimindo a gente através de cor, de orientação sexual, de gênero. Observem, tudo isso é corpo, né? A cor está no corpo, a raça está no corpo, o gênero está no corpo, a orientação está no corpo. Não tem nada disso fora do corpo. Então, quando eu tomo essa consciência sobre o meu corpo, o que é, quem é este corpo, eu começo a encontrar o meu lugar nessa sociedade. Eu inclusive, digo hoje que a nova pedagogia do oprimido é a pedagogia da identidade, né? É encontrar este meu lugar no mundo. Se antes era muito importante aprender a ler e a escrever, e hoje aumentou o número das pessoas que sabem ler e escrever substancialmente, esse é o novo letramento, o letramento do próprio ser, né? E não é à toa que existe tanta oposição a esse letramento, porque esse letramento é perigoso para o opressor. O opressor não quer esse letramento, gente, porque isso rompe com uma estrutura de opressão, né? Tudo bem até aqui? Alguém fez um comentário, deixa eu ver aqui.
Muito interessante a influência que o teatro e o que o passar através do tempo tem. Exatamente. Muito bem. Como estamos até aqui? Perguntas, comentários, gente? Alguma outra coisa? Nada? Então, vou pedir para a gente ficar em pé, tá? Quem novamente puder aí mostrar as câmeras, abrir as câmeras, não precisa abrir microfone, tá bom? Aliás, porque eu ia fazer outro jogo, mas eu acho que cada pessoa vê a posição dos quadrinhos diferentes, né? Então, não vai dar. Se fosse todo mundo vendo igual, ia dar para fazer. Então, vamos ficar em pé? Quem puder ficar em pé, né? E aí, ó, a gente vai... O que é que a gente vai fazer? Com os nossos pés, a gente vai começar a caminhar só no calcanhar. Se você não tem muito espaço, faz só um círculozinho aí, com o calcanhar. Só o calcanhar. E vai sentindo esse corpo. Observa há quanto tempo você não presta atenção nesse calcanhar. Isso. Agora que a gente já observou esse calcanhar, a gente vai andar com... Tudo bem, Johanna. A gente vai andar com a ponta do pé. Só a ponta do pé. Isso. E observa o que acontece quando você caminha com a ponta do pé. Observa isso. Muito bem. Agora você vai caminhar com a parte lateral de fora do pé. Só a parte lateral de fora do pé. Observa como é isso. E agora com a parte interna. Isso. Com a parte interna e observa há quanto tempo você não tinha prestado atenção nessa parte do seu corpo. E agora a gente para. Isso. E sente esse pé. Observa se tem alguma diferença nesse pé. O que é que vocês acham? Mudou alguma coisa? Não mudou muito? Alguém quer comentar alguma coisa? Mudou sim, eu tenho a sensação de que o meu pé está mais amplo, de que o contato dele no chão está mais espalmado, assim, que ele está mais... Exatamente, isso. Eu acho que também aumenta a consciência do pé, porque talvez seja o pé seja como nós coloquemos naturalmente, por a gente não criar essa consciência de como ele tem contato com esse chão. Isso. Como eu jogo basquete, apesar de estar sem atuar quase 2 anos pela pandemia, né, esse movimento ele traz essa percepção inicial, né, de todo o nosso movimento do corpo, né, que começa pelo pé, a base, começa ali e vai irradiando, né? E aí tocar essas outras partes traz essa dimensão, né, de apreensão de que no cotidiano a gente não vai desmecanizando, né? Isso, exatamente. Por isso o arsenal do teatro é arma mesmo, para a gente criar uma consciência e uma percepção do nosso corpo. E começar a encontrar os potenciais, as potencialidades e os limites do nosso corpo. E como a gente trabalha isso no dia a dia, no teatro, mas também na vida. Né? Mas também na vida. E aí o teatro vai ajudar a gente encontrando essas novas possibilidades. Agora eu quero fazer um outro joguinho com vocês, antes de entrar no assunto sério.
E aí, olha, eu acho que vocês deveriam ligar a câmera de vocês, porque esse jogo agora é muito legal. Se chama Jack ao contrário. Augusto Boal aprendeu lá nos Estados Unidos. É em pé também, tá? Vou pedir para vocês ficarem em pé. Se chama Jack ao contrário, por quê? Porque Jack é muito teimoso. E tudo que a gente pede para Jack fazer, ele faz o oposto. Então, quando eu digo para Jack falar o nome, digo nome. Aí Jack grita, porque Jack é desobediente. E é muito bom ser desobediente nessa sociedade que está impondo o tempo todo as coisas da gente. E quando eu digo grite, Jack diz o nome. Vamos experimentar isso? Vamos lá? Se quiserem ligar os microfones, se for possível, também com a internet de vocês. Tá? Muito bem. Nome. Isso. Foi só um ensaio agora. Nome. Grita. Ali. Ali. Muito bem. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso caminhando. Vamos lá, caminhando aí eu vou falar e vocês vão me irritar, me desobedecer, me desobedeçam mesmo. Nome! Grita! Grita! Aline. Grita! Aline. Nome! Nome! Muito bem. Vamos melhorar esse jogo agora. Vamos melhorar. Quando eu disser caminha, Jack vai ficar parado. Só para me irritar. E quando eu disser anda, Jack vai ficar parado. E quando eu disser para, Jack vai caminhar. Aí agora a gente vai ter 4 coisas, hein? Nome, grita, anda e para. Vamos ver. Ó, vocês entraram no IFPB, gente. Isso é nada para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Anda. Anda. Grita. Ali. Anda. Eu vi, viu, Rutilânia? Para. Para. Grita. Ali. Nome. Eita, 3 horas depois a reação. A gente não ouviu. Não ouviu, não. Nome! Para! Para! Eu vi, Hélio. Para! Ok, muito bem. Agora a gente vai melhorar mais ainda esse jogo. Agora, quando eu disser em cima, vocês vão se abaixar. E quando disser abaixa, tá? Então, agora a gente tem grita, nome, para, anda, em cima e embaixo. Perfeito? Muito bem. Grita. Ali. Anda. Para. Em cima. Em cima. Em cima. Para. Para. Anda. Nome. Para. Para. Muito bom, muito bom. A seleção é mais fácil, né? Muito bem. Então, percebam como esses jogos, eles vão criando, primeiro, uma atmosfera de relação entre as pessoas. Porque quando a gente ri em grupo, a gente quebra muitas barreiras. Então, quando eu vou apresentar para o público, né, a gente faz uma coisa chamada o esquente do público. E aí eu faço essas brincadeirinhas com o público. E o público começa a rir. Ali eu já ganhei o público. Eu já sei que eles vão ficar para assistir. E eles também não perceberam que eles já começaram a atuar.
Claro, eu não engano, eu explico que é teatro do oprimido, quem criou o teatro do oprimido, o que é o teatro do oprimido, e eu digo, olha, vocês vão ter a oportunidade de entrar na peça para atuar. Para o teatro do oprimido não existem espectadores. Boal chama de espectadores. Para ele, todo mundo é um espectador. Ninguém está ali para assistir, todo mundo está ali para atuar. E atuar é tomar posição. Né? Eu estou ali para tomar uma posição sobre o que eu estou vendo. Então, bem rápido sobre o Teatro Fórum. Né? Por isso que eu acho Boal um gênio. Quando Boal foi convidado para participar de um projeto de alfabetização na periferia de Lima, no Peru. Era um projeto inspirado em Paulo Freire. E a ideia, ele iria trabalhar com teatro, uma coisa que ele chamava na época de dramaturgia simultânea. Ele ia nas comunidades com atores profissionais durante o dia, escutar histórias do povo. Depois ele transformava aquilo numa peça prontinha, o povo ia assistir à noite e ia discutir aquela situação. Né? Ele já tinha criado teatro jornal, teatro invisível, teatro imagem, mas ainda... Lembra aquela história que eu contei do camponês em Pernambuco? Em 61, aí já era 10 anos depois, 11 anos depois, e aquilo ainda estava nele. Como é que eu crio um teatro onde eu não vou lá dizer para as pessoas o que elas têm que fazer? Não é isso que eu quero mais do que isso. Então, ele estava apresentando uma história de uma mulher que o marido tinha um amante, que vivia numa outra região do Peru e que voltava uma vez por mês para visitar a mulher, dizendo que estava construindo uma casa para eles nesse lugar e que precisava de dinheiro. Então, todo mês a mulher mandava dinheiro. Mas a mulher não sabia ler. E um dia a mulher encontrou umas cartas e pediu para a vizinha ler. E descobriu essa história. Então, Boal fez a peça com atores profissionais sobre essa história para a comunidade assistir. E aí perguntou ao público como resolver aquela questão. E ele conta que uma mulher da plateia disse assim, eu teria uma conversa muito clara com ele. Aí Boal pediu para a atriz ter uma conversa muito clara com o ator. E aí a atriz foi, não, olha, eu soube que você está assim, eu quero ter uma conversa clara com você, que assim não dá mais, não sei o que, não sei o que. E a mulher na plateia disse, não foi isso que eu disse que era para ter uma conversa clara com ele, muito clara. Aí Boal disse para a atriz, olha, ela está dizendo que quer uma conversa mais clara ainda. Aí a atriz, olha, não vai dar mais, você vai ter que ficar com essa mulher, eu vou ficar sozinha, eu estou sendo muito clara com você. E aí Boal disse que sentiu que a mulher estava muito inquieta na plateia e a mulher disse, mas não foi isso, eu disse que tem que ser uma conversa clara, muito clara. E Boal disse que ficou irritado e disse, então vá lá, senhora, e mostre. Mas ele não esperava que ela fosse. Ela se levantou, subiu e começou a bater no ator. Ela disse, é isso que eu estou dizendo a você, que é uma conversa clara e tal. O gênio consegue ver aquilo que não está muito claro para todo mundo. Quando o Boal viu aquilo, ele pensou, então é isso. O espectador pode entrar na peça e mudar a história. Ele não precisa aceitar a história que ele está vendo no palco. Ele pode mudar tudo. Ele tem esse direito. Por que ele não tem esse direito? Por que só o diretor, o autor e os atores e as atrizes têm o direito de mudar a história? Por que o espectador também não tem o direito de mudar a história? Então, o espectador não é um espectador. Ele é um submisso esperando a chance de fazer a revolução. É isso que ele é. Ele não está ali só aceitando as coisas. É porque a gente não deu a chance ainda dele fazer a mudança. E aí ele cria o Teatro Fórum. E o que é o Teatro Fórum? No Teatro Fórum a gente apresenta uma situação de opressão
que não teve solução, e a gente vai apresentar isso e pedir para alguém do público substituir o ator oprimido ou a atriz oprimida e encenar uma solução. A pessoa se torna um ator e uma atriz ali, naquele momento. E o grupo nunca ensaia a solução, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A partir daquele momento, tudo é imprevisível. E eu tenho visto coisas incríveis. Eu faço teatro oprimido há 11, há 16 anos. E eu tenho visto as coisas mais incríveis. Podem acreditar. Teatro, para fazer teatro, para assistir teatro, você não precisa saber ler, você não precisa saber escrever, você não precisa ter título acadêmico, você não precisa ter viajado. Tá? Você entra, né? É muito orgânico. Você vai passando na rua, vê uma peça, você para assistir, nem que seja 2 minutos. O que é que está acontecendo aqui? Chama a atenção das pessoas. Então, você tem a possibilidade de discutir assuntos muito sérios de um jeito muito orgânico, de um jeito em que você não está lá para estar ensinando as pessoas, mas para abrir o espaço para debate. Igual diz, a coisa mais importante não é que vai ter uma solução. Às vezes não aparece solução. A coisa mais importante é que as pessoas se mobilizaram, elas saíram do lugar delas para buscar algo, para dizer, eu não concordo com isso. Eu não sei ainda o que fazer, nem como fazer. Ou talvez a minha solução não seja a melhor, mas eu não concordo com essa situação de opressão. Eles, isso não é a revolução, mas é o ensaio para a revolução. Porque as pessoas vão sair dali e elas vão ficar maquinando. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Ou seja, quando as pessoas começam a pensar assim, elas estão dizendo a elas mesmas, aquilo não é certo. Aquela situação não é correta. E aquela situação precisa mudar. Você abre um portal de mudanças que pode não acontecer amanhã, pode não acontecer depois de amanhã, mas você está abrindo um leque de possibilidades, né? Então, vou parar só um pouquinho aqui, quando eu começo a falar, não quero parar mais. Ver se vocês têm alguma questão por aqui com o Teatro Fórum, como está até agora. E aí, alguma Eu não tenho pergunta? nenhuma dúvida. Ficou bem claro. Ficou? Isso. Parece simples, mas assim, a gente está fazendo tudo muito rápido aqui, né? Boal fazia oficinas de 40 horas, 5 dias seguidos, 8 horas por dia. Eu faço oficinas de 15 horas, né? Uma vez por semana, 3 horas por semana, encerrando com uma apresentação ao público. E eu deixo o povo da oficina louco, viu? Porque a gente ensaia a peça 1 hora antes da apresentação. Agora, tu imagina o que a gente que vem com essa história, eu nunca fiz teatro, o pessoal enlouquece comigo e eu só começo a rir, digo, não se preocupe, vai dar tudo certo. Eu já sei que vai, e sempre dá, porque teatro é mágico, não tem como não dar certo. Principalmente quando a gente está usando teatro para coisa boa, para buscar justiça. Não tem como não dar certo, né? Então, isso mesmo, Maria sabe, 1 hora antes a gente ensaia, o pessoal, mas Flávio, a gente ainda nem ensaia. Eu digo, não, a gente ensaia no dia, não se preocupe, não. E dá certo. As apresentações são muito poderosas, porque a gente vai... Você tanto pode ir para a rua, quanto você pode apresentar para um grupo fechado, né? Na rua é muito mágico, porque na rua eu fico chamando o povo que está saindo da igreja evangélica, que está saindo da igreja, o povo que está bebendo no churrasquinho, eu saio chamando todo mundo, o pessoal vem, entra, participa, é muito louco mesmo. É o poder do teatro mesmo. Então, o que nós vamos fazer agora? Como é que a gente... Aí você diz, mas como é que a gente chega a uma história de opressão? Exatamente isso que eu digo. Vocês não vão cometer o mesmo erro que eu cometi, de chegar dizendo para as pessoas o que é que elas têm que fazer. A gente vai escutar o grupo.
o que é que eles querem e como querem. Só que a gente sabe que nos grupos tem sempre aquela pessoa mais extrovertida, às vezes tem aquela pessoa que tem um certo poder de articulação, então a gente precisa ter cuidado com isso também. Porque aí não vai ser a gente impondo, mas vai ser alguém dentro do grupo impondo, né? Então, a dinâmica que eu uso, eu não sei se é possível aqui, Aline, dividir em grupos. Parece que não, né? Eu acho que é possível, mas quem tem que fazer é a Maria, porque é ela que abriu a reunião. Eu acredito que é possível, sim. Tá. Então, eu vou contar como é para dividir em grupos, é possível? Eu acho que sim. Agora, eu nunca fiz, Flávia. A gente comprou o acesso agora. Ah, tá. Aqui é o link, aí eu preciso ver aqui como é. Certo. Mas eu vou contar como eu faço a minha dinâmica para evitar que alguém monopolize. Né? Então, nós somos aqui quantos? 13? 12, 13, né? 13. 12. 12. Então, se nós estivéssemos se for possível reunir, dividir em 3 grupos de 4. Cada grupo vai ter direito a 8 minutos de conversa. 2 minutos, estou dando um exemplo, né? De repente, se você está fazendo, você pode fazer 5 minutos, mas como as oficinas, parece muito tempo, viu, gente? 15 horas, mas é muito louco, assim, passa num minuto. Eu nunca consigo fazer tudo que eu quero em 15 horas. Então, cada pessoa vai ter 2 minutos para contar uma história de opressão. Essa história de opressão tem regras, ela ainda não foi resolvida. Ela aconteceu com você ou com alguém que você conhece. Tá? Se é com alguém que você conhece, a gente não cita nomes. Né? Por exemplo, se foi com sua prima, você não vai dizer que foi com sua prima, você vai dizer que foi com uma pessoa que sua mãe conhece. Para a gente não interessa saber a questão privada, a gente está interessado na situação. É na situação que a gente está interessado. Né? Então, cada pessoa vai ter 2 minutos. Essa situação não pode ter morte, porque nós não resolvemos morte. Né? Então, Boal sempre dizia, não vamos ser masoquistas e colocar o oprimido para sofrer ainda mais, para tentar resolver uma situação que... Né? Ou, por exemplo, a gente não vai contar uma história de uma criança que está sendo abusada sexualmente, porque a criança não tem condições de revidar o opressor. Né? Seria injusto esperar que uma criança faça isso. Né? É colocar mais culpa ainda na criança. A criança já sai culpada, porque ela acha que, né, poderia ter feito alguma coisa, quando a gente sabe que a criança não pode fazer nada. É muito difícil para a criança. Né? Muito, muito mesmo. E eu estou trazendo esse caso porque nos grupos onde eu tenho ido, eu tenho escutado cada vez mais esses casos, né? E eu sempre lembro, a gente precisa ter cuidado para a gente ainda não... O oprimido, a gente já tem culpa, já tem a opressão, e a gente vai exigir uma coisa, né, de uma pessoa que não pode, não tem poder naquele momento. Né? Então, a gente vai para casos onde as pessoas tenham esperança de lutar. Ainda não sabem, elas não sabem ainda. Né? Então, o oprimido é aquela pessoa que tem o desejo de mudar, mas não sabe ainda como mudar. Por uma questão, por conjuntura, por uma série de coisas. Esse é o papel do teatro do oprimido. Apontar caminhos. Mas a gente não aponta caminho, a gente abre o espaço para que as pessoas apontem caminhos. Então, cada grupo vai escolher uma história. Aí nós vamos ter 3 histórias. A gente volta para o grupão e o grupão vai escolher uma dessas 3 histórias. Então, a gente foi afunilando de 12 até chegar em uma. E esse processo é um processo extremamente importante, porque todo mundo teve o seu direito de falar.
né? Todo mundo teve o seu direito de contar a sua opressão, né? E, às vezes, é a primeira vez que a pessoa teve essa oportunidade. Porque, às vezes, até aquele momento, a pessoa achou que nem era uma opressão, foi só uma besteira que aconteceu. Até que, naquele momento, a pessoa se dá conta de que foi oprimido ou oprimida, né? Aí a gente vai para uma história e aí, nessa história, a gente escolhe uma. Tá? Então, se Maria não conseguir, eu vou pedir agora para... aí, em geral, eu deixo muito aberto, né? Mas como essa é uma oficina temática, o que é que eu digo eu deixo muito aberto? Eu não digo, nós vamos hoje trabalhar a questão de violência doméstica. Não. Os grupos quem vão escolher. Mas como a gente está numa oficina temática, a gente vai trabalhar a questão do racismo, né? Dentro de hoje aqui, né? Então, Maria, se você não conseguir, a gente vai aqui para o grupão mesmo. Porque eu sei que no Google, no Zoom, eu sei mexer, mas no Google eu não sei. A A gente gente não está pode te se ouvindo, dividir Maria. nos links também. Eu estou dizendo, eu acho melhor, Flávio, porque eu não consegui testar Certo. antes. Aham, Eu precisava certo. ter testado com uma turma e de ontem para hoje foi louco. Aham. Então, a gente vai focar isso nas relações étnico-raciais, né? E nas opressões que acontecem com relação a isso. Então, cada pessoa, a gente tem pouco tempo, nós não vamos ter 2 minutos, nós vamos ter 1 minuto, viu? E eu vou pedir para vocês contarem histórias que aconteceu com você ou que você sabe de uma pessoa próxima. E aí aquilo, né? A gente não usa nome, a gente não quer expor ninguém. Por quê? Porque o teatro do oprimido não quer focar numa situação particular. A gente usa a situação particular para discutir o sistema. Porque senão por exemplo, vou dar um exemplo, né? Chico César sofreu racismo essa semana, não sei se vocês viram, né? Então eu vou discutir o caso de Chico César, aí resolvo o caso de Chico César, mas racismo continua acontecendo. Eu quero usar o caso de Chico César para discutir qual é o sistema que sustenta isso. Por que as pessoas se sentem à vontade para fazer isso? O que é que sustenta? O que é que está por trás disso? Né? Então, é isso. A gente vai sempre no teatro do oprimido pensar isso. Qual é o sistema que está por trás dessa opressão? Eu posso até usar um caso particular, mas sempre lembrando disso. Tá bom? Quem gostaria de começar com um caso que você testemunhou, aconteceu com você, dentro das opressões na questão étnico-racial? Maria disse que queria começar. Maria, você... Oi. Oi. Posso iniciar? Então? Pode. 1 minuto, estou marcando. É 1 minuto, né? Tá bom. Então, a situação que eu vou narrar passou-se com um amigo meu, muito próximo. Ele é servidor da UFPB e ele estava no ambiente de trabalho dele, ele é técnico administrativo, atendendo a estudantes, né? Quando, de repente, chegaram 3 policiais e deram ordem de prisão a ele, algemaram e retiraram ele preso de dentro do setor que ele trabalhava, dentro da UFPB, né? Porque ele havia sido confundido com um criminoso negro, ele também era negro, né? Ele foi confundido com esse criminoso e foram lá buscar ele dessa forma, assim, bem extremamente constrangedora, invasiva, triste, né? Assim, não tem nem palavras para dizer. E ele saiu assim, algemado no meio da universidade, na frente de todo mundo. E no fim da história, descobriram, depois, né, dele passar 2 dias preso, injustamente, descobriram que ele não era a pessoa que estavam procurando, e que a pessoa que eles estavam procurando já estava morta há 10 anos. E foi essa situação, assim, foi até hoje, ele sofre consequências disso, enfim,
Era essa a minha história, bem resumida, né? Isso, forte, bem forte. Obrigado, Maria. Quem quer ser a próxima pessoa? Aline? A história que eu vou contar é de uma amiga que ela está morando junto com o companheiro dela. E desde que eles começaram a morar junto, a situação familiar tem sido muito difícil. Ela tem uma filha pequena, não é filha dele, mas ela se vê o tempo todo sobrecarregada das tarefas domésticas, das responsabilidades, de tudo, e o relacionamento deles vem piorando. Ele diz que não consegue mais sentir desejo por ela, porque ela age como se fosse mãe dele, porém, ele não toma a atitude de se responsabilizar pela casa. Inclusive, quando eles conversam sobre o relacionamento, ela se abre, fala sobre os sentimentos dela. Essas duas pessoas são pessoas negras, né, tanto ele quanto ela, e ela fala sobre como ela se sente dentro do relacionamento, as fragilidades, as vulnerabilidades dela, e ele se põe na postura de psicólogo e não se abre, então ele está sempre naquele pedestal fechado e deixando ela na posição vulnerável e sobrecarregada com todas as responsabilidades da casa. Isso, obrigada, Aline. Foi bem objetiva. Isso. E agora, quem vai aí? Outra história, minha gente. A gente ter várias histórias para a gente escolher uma. Bem, eu vou falar, só que assim, graças a Deus, eu moro em um lugar pequeno, e eu não sei se eu devo agradecer, não, até porque é um caso de não ter muitas pessoas negras por aqui. Eu moro em uma vila, mas o único caso que eu me lembro é de quando eu era pequena. Na minha sala tinha um coleguinha, só tinha um coleguinha que ele era negro. Inclusive, ele nem era daqui, ele tinha vindo visitar o pai dele, eu acho, não sei, a mãe dele estava com alguns problemas familiares, e aí ele veio ficar com o pai dele aqui. E o pai dele aqui não tinha uma fama muito boa, e aí eu acho que isso acarretava muito, porque os pais com certeza deveriam contar isso em casa, né? E não queriam deixar que a gente, os outros coleguinhas lá dele, ficassem perto dele, porque ele poderia ser uma influência igual o pai. E aí, teve um certo dia que eu presenciei algum dos meus colegas de sala, e a gente era pequeno, tinha no máximo uns 8 anos de idade, chamando ele de negro, e era uma criança. E eu parei, principalmente agora, quando a gente está participando do curso de Diáspora Negra, eu parei para pensar o quanto aquilo deve ter sido traumático para aquela criança, ter sido ofendida, ter sido isolada, ser chamada de negra. Então, acho que isso deve afetar hoje no desenvolvimento dela com a sociedade, porque desde pequena ela já foi exposta a essa realidade, ter sido inferiorizada pelos outros, sabe? E hoje a gente sabe que é muito comum entre as pessoas inferiorizar os outros, principalmente por questões raciais. Obrigado, Rutilânia. Quem pode contar outra história? Vai lá, Cleide. Pronto. Essa história é de uma amiga minha. Ela não é da minha cidade. E aí ela veio morar para cá, para estudar e etc. E ela começou a namorar com um menino que não era daqui também. E aqui todo o relacionamento ia bem, etc. Mas todas as vezes, quando tinha essa questão de ela ir para conhecer a família dele, ele não queria ir. Ele não queria que ela fosse. E aí isso começou a ficar muito conectado a uma questão racial, porque ela é uma mulher negra, e ele é um homem branco. E nesse intermeio de visitar a família, de conhecer ela, sempre tinha uma resistência, e acabou que ficou nessa infindáveis desculpas para que isso nunca chegasse a ocorrer, até que chegou naturalmente esse término. Mas sempre havia esse processo de negação. Muito bem. 4 histórias. Alguém tem outra história? Posso ir? Pode ir. Pode ir na frente, Yasmin. Vai, Yasmin. Vamos aproveitar que Yasmin está querendo. É porque eu me tranquei dentro de um quarto aqui agora. Ave Maria. Mas vamos lá. Dá para me ouvir direitinho?
Pronto. Foi a história né? Foi um professor que contou dentro de sala para mim que ele era colega de uma pessoa branca, né? E aí essa pessoa estava na frente de um banco. Isso à noite. E aí os policiais passaram, viram ele na frente do banco e não fizeram absolutamente nada. E aí outro rapaz chegou de bicicleta, com fone de ouvido e o celularzinho negro, o rapaz era negro, e ficou lá em frente, né? O policial passou novamente, o Honda do quarteirão, vou já, amor. O Honda passou novamente e aí parou o rapaz preto e levou, entendeu? Levou dentro da viatura, como se ele tivesse feito, como se ele fosse fazer algum assalto perto do banco. E aí, assim que o rapaz entrou na viatura e foi embora, parou outro carro, que era amigo desse rapaz branco, né? Amigos desse rapaz branco deram arma para ele, ele entrou e assaltou duas senhoras que estavam dentro do banco. Ou seja, o rapaz que era preto, que estava em frente ao banco, que só passou de bicicleta, foi levado, e o branco de olhos claros estava lá. Não fizeram nada com ele, sendo que ele que fez o ato errado, entendeu? É essa a história. Obrigado, Yasmin. Hélio? Oi, meus amores. Essa história foi comigo, né? Tenho várias, mas vou contar uma delas. Santa Catarina, eu morei lá por quase 2 anos, saindo de uma aula que eu estava ministrando na especialização, fui para um restaurante que é o point da cidade, lá Ibirama, o nome da cidade, chamado Handwerk. É uma cervejaria lá que, por ser uma cidade pequena, né, de 20 mil habitantes, acaba sendo o espaço que congrega, né, socializa ali várias pessoas. Eu já tinha ido várias vezes nessa cervejaria, né, que inclusive produz uma das cervejas artesanais aí mais deliciosas que eu já provei, né. E nesse dia estava se comemorando a saída de um professor que tinha saído, né, para o mestrado, e ele era o coordenador de curso, enfim. E nesse dia eu fiquei ali 15 minutos esperando para que alguém... tinha uma garçonete que ficava com as fichas, né, para poder colocar as fichas e passar lá na roleta, e eu falando e nenhuma atenção, né? Questão da invisibilidade. E aí ele levantou um cara branco lá no fundo, perto da mesa, inclusive, onde os outros professores, os outros técnicos estavam lá. E aí ele gritou mesmo, o rapaz está ali, está pedindo para entrar, né? E aí quando ele falou, ela veio e deu a ficha, né? Enfim, pediu desculpa, mas eu relatei isso, inclusive, para os professores, né? Foi muito legal a solidariedade dos professores, das professoras. No outro dia, queriam até como é que chama? Boicotar. Aí eu, não, boicote não é o caminho para o que a gente precisa enfrentar estruturalmente, né? Boicote vai resolver um problema ali daquela cervejaria. Basicamente foi isso. Uhum. Obrigado, Hélio. Eu escutaria mais história, mas por causa do nosso tempo, né? Que a gente vai encenar uma das histórias aqui, viu? Uma oficina de teatro sem fazer teatro, quem já viu? E, gente, ó, dá certo online. Eu nunca achei que ia dar certo, mas dá certo. Bom, nós temos 6 histórias. A primeira história de Maria, um servidor da UFPB que foi preso, né? E isso é cada vez mais comum, a gente lê cada vez mais isso na internet. O cara que foi preso porque acharam que era, mas por coincidência é sempre negro, né? É sempre com os negros que acontecem isso. A história da crise, aí foi a Aline que contou do casal que tem essa relação, né? Que está em crise, o casal está em crise, e tem uma questão aí do como ele se coloca na relação, né? Tem uma relação de poder, né? Porque opressão tem uma questão de poder sempre, né? Ela não acontece por acaso. A palavra opressão, a origem da palavra
opressão quer dizer tirar a respiração do outro. Essa é a origem da palavra, né? A etimologia. Então, para mim foi incrível que com George Floyd nos Estados Unidos era aquela coisa do ele dizer: eu não posso respirar, eu não consigo respirar. Para mim aquilo foi tão forte, porque essa é a origem da palavra, né? Então o opressor tira a respiração do outro, ou seja, ele tira a vida da outra pessoa porque ele tem poder para isso, né? E qual é o sistema que dá poder? Isso que Hélio disse, a gente não foca no caso individual, a gente usa o caso individual para discutir que sistema de poder é esse, que sustenta esse poder, que diz está ok oprimir o outro, baseado nisso ou baseado naquilo, por questão de gênero, heteronormatividade, qualquer uma dessas relações de poder que impõe uma norma e impõe um desejo, né? A outra questão é o racismo entre crianças, que a Rutilânia contou aqui, né? As crianças, nós sabemos, não nascem racistas. Racismo é aprendido, né? Vocês sabem melhor do que eu. O outro caso que Yasmin contou, né, do que aconteceu com o rapaz que estava em frente ao banco, que ele foi preso quando, na verdade, quem assaltou foi o outro rapaz branco. Quem era o assaltante era o outro rapaz branco. E, por último, o caso de Hélio, foi a discriminação no restaurante. Então, depois que eu convido os grupos, né, cada grupo escolheu a sua história, e aí traz as histórias para o grupão, e eu pergunto ao grupo, dessas histórias que vocês escutaram, qual a que mais tocou vocês? E, às vezes, tem duas histórias parecidas, que dá para casar, né? Colocar uma cena de uma noutra, porque a gente não está preocupado em ser uma coisa fixa, né? A gente está preocupado em discutir a situação, a opressão, né? Isso. Então, o Hélio acha que é a história do servidor da UFPB. Quem acha outra história? Vamos abrir aqui e vocês me dizem. Qual a história que mais tocou? A Aline acha do rapaz preso na frente do banco. Eu vou escrever, mas eu vou falar. Isso, eu vi. Fica melhor de eu expressar. Eu achei que foi a de Hélio, porque a gente vê muito isso não só em restaurante, mas em loja também, quando entra um negro. É difícil os atendentes ir lá e atender direito uma pessoa negra, já até colocar assim, essa pessoa não vai ter condições de pagar por tal peça, por tal roupa, por tal acessório. Então, acho que essa história mexeu mais comigo. Isso. Claire, tu tem que escolher, vê se você escolhe uma só. A gente tem 2 votos para o UFPB, o caso da UFPB, e temos 2 votos para o caso do... Não vou colocar 2 votos ainda, porque Claire tem que escolher entre o banco e o caso de Hélio. E Rutilânia escolheu o caso de Hélio. Para mim também foi a história de Hélio que mais me comoveu. A história de Hélio. Hélio tem 2 votos. É isso mesmo? Espera para não bagunçar aqui. Vamos fazer assim. Aí embaixo tem essa mãozinha, certo? E a gente vai escolher assim. Quem acha que a história do servidor da UFPB que foi preso por engano é a melhor história? Levanta aí a mãozinha que está aí embaixo. Aí eu vou contando aqui. Hélio. Alguém mais? Só Hélio. Muito bem. Quem acha a história que a Aline contou sobre o casal? Levanta a mão. Certo. A questão que Rutilânia contou, ou Maria acha, tá bom, a questão do casal. A questão que Rutilânia conta. Vocês não complicam a situação, não. Fico votando racismo entre as crianças, que Rutilânia contou.
Certo, 0. A questão do assalto ao banco. A questão... Vamos ver. Aparecida. Quem mais? Mais alguém levantou? E Clerc. 2. A discriminação no restaurante. A história que Hélio contou. Quem quer votar nessa? Aline... Não, eu já tinha baixado a mão. E eu acho que foram 3 votos para a história do banco. Foram 3 votos para a história do banco? Foram 4? Eita, então eu estou vendo... Foi eu, Clerc, Flávia e quem mais? Acho que Yasmin. Yasmin também votou no banco? Ah, não, foi Maria Aparecida. Pronto, foram 4. Certo. E Não acho que discriminação... foi da votação não, viu? Mas é porque eu não estou ouvindo direito, tá muito barulho. Tudo bem. Tranquilo, a gente sabe que você está aí. Quem votou em discriminação no banco? Foram 2? Foram 4. Discriminação... Não, desculpa, discriminação no restaurante. Josefa e Késia. É só 2 mesmo? E Johanna? 3. Pronto. Como ficou muito próximo, Johanna e o restaurante, vamos desempatar esses 2, a gente afunilou para esses 2, e agora vamos só para esses 2. Quem vota na questão do assalto ao banco? Levanta a mão. Aline, tu olha para mim, porque eu não tenho todo mundo, não aparece todo mundo para mim. Olha sim, tem 6 5, votos. 6, né? Flávia, eu, Clerc, Hélio, Johanna e Aparecida. Certo. E o caso do restaurante, quem vota? Três? 3. Eu estava falando com o microfone desligado. São 3. Tá, então ganhou o caso do restaurante. Aí, se a gente fosse fazer, né, a gente não vai conseguir. Uma das regras é o teatro do oprimido, a gente foca em um assunto, né? Muitas vezes, o que acontece? E eu já vi com outros... Foi o banco, não, que venceu? Foi o banco, Eu disse o quê? Foi o banco. Tem restaurante, acho que eu não sei se você... Tá. Muitas vezes, na ânsia de trabalhar muitos assuntos, né? Tem muitos assuntos para trabalhar, obviamente, e a gente faz, às vezes o pessoal faz uma peça e coloca 2 opressões na mesma peça. É complicado por quê? Porque o público não sabe o que vai resolver. Uma hora entra numa opressão para resolver uma opressão, outra hora entra para resolver outra opressão. Então, eu já vi um caso de violência policial, mas também tinha o rapaz que sofreu violência policial, ele, quando chega em casa, vai contar ao pai, o pai é bem rígido com ele. Então, o que aconteceu? O público entrou para resolver a questão do pai, e não a questão da violência policial. Então, por isso o teatro oprimido, ele simplifica. A gente faz 3, 4 cenas no máximo. 10 minutinhos de cena. Por isso que todo mundo pode fazer teatro do oprimido, né? Aqui a gente não vai conseguir fazer, né? Aí tem técnicas de ensaio e tal. Nós vamos fazer uma cena só, onde a gente possa mostrar essa questão, que tinha um homem branco em frente ao banco, os policiais passam, e aí os 2 policiais podem olhar, mas talvez fazer um comentário, né? Depois voltar de novo. Se a gente tivesse junto, a gente poderia, obviamente, ensaiar mais e mais, né? Eu vou fazendo várias técnicas onde as pessoas vão discutindo isso, né? Melhorando cada cena. O grupo vai avaliando cada cena. Olha, e eu começo sempre sem palavras, só com a imagem do corpo. Só isso. Cenas sem palavras, para que os atores e as atrizes vão se apropriando daquilo, no corpo. Primeiro no corpo. A palavra é a última coisa que eu coloco
Outras pessoas têm outras técnicas que também não estão erradas. Cada um faz do seu jeito, né? Em teatro nunca está errado, é que cada um tem o seu jeito de fazer as coisas, né? Boal dizia que existem várias formas de se fazer teatro, e ele preferia a todas, né? Ele era tão louco por teatro que era isso, né? E eu também acho isso. Então, eu vou perguntar, quem gostaria de participar, de ser os dois policiais? A gente vai precisar só de 4 atores, só para fazer uma cena, só para a gente olhar um pouquinho. Quem gostaria de fazer os dois policiais? Eu posso ser o polícia. Oi? Eu posso ser o polícia. Isso. Quem contou essa história, eu não lembro mais agora. A história do banco, quem foi? Foi Kézia? Eu não lembro quem foi. Tá. Foi Yasmin que ela falou. Foi Yasmin. Ah, tá. Então, que em geral, a gente pede que a pessoa que contou essa história faça o papel de opressor. Porque ninguém conhece mais o opressor do que o oprimido. Então, o dono da história sempre vai fazer o papel do opressor, porque ele conhece os detalhes, ele sabe como o opressor age, né? Conhece sutileza. Mas como ela não pode participar, que eu estou vendo ela aí com 30 crianças, então ela vai ficar só de butuca aí, tá? Mas, assim, uma regra que ajuda a gente, tá? Então, a gente tem um policial. Quem pode ser o outro policial? Eita, vamos logo, que a gente tem pouco tempo. Droga, ninguém quer ser um policial. Tu quer ser, Yasmin? Não, tu não pode, né? Mas não dá, olha o barulho, olha o tanto de criança aqui, ó. Então, Ave Maria, não, dá certo não. Ninguém quer ser polícia aqui? Vai, minha gente, vai, Clerc, seja policial. Isso, pronto, apontado, apontado. É uma ceninha simples, gente. Se a gente tivesse juntos por mais tempo, aí a gente iria trabalhar todas as cenas, ensaiar, reensaiar, né? Isso. Então, nós temos os dois policiais. Agora, eu quero uma pessoa que faça o papel. A gente não vai fazer, por uma questão de tempo, a gente não vai fazer o papel assim, a gente vai precisar, mas a gente muda um pouquinho a história. Os policiais passam, vem um homem negro, fazem comentários e pegam o cara e levam no camburão. E quando eles saem, o homem branco entra em cena e vai assaltar o banco, né? A gente tem essa liberdade no teatro também de mudar as coisas. Então, quem quer ser o homem negro, quem quer ser o homem branco? Rapidinho, vamos lá. Posso ser o negro. Pronto, negro. Quem quer ser o homem branco pode ser uma mulher aí, viu, gente? Não tem... É teatro. Em teatro a gente pode tudo. Bora, Rutilânia. Vai, Rutilânia. Isso. Não, o que você só vai entrar no final como se tivesse uma arma e vai, e você pode de repente comentar com um amigo imaginário, bora, porra, bora entrar, agora é a hora, né? Se a gente tivesse tempo, aí eu ia pedir para a gente sair para uma sala separada, né, para a gente dar uma ensaiada e tal. Mas aqui vai ser tudo no... Né? A gente não ensaia nunca a solução. A gente pode até conversar entre a gente. Olha, eu acho que essa seria uma solução, isso seria, tarará. Aí o grupo pode discutir, se o grupo tem tempo, discutir sobre as questões étnico-raciais, o que está por trás disso. Mas a gente não sabe o que as pessoas vão apresentar em termos de intervenção, né? Tá? A gente nunca sabe. Eu acho que eu vou mudar, Rutilânia, nessa cena, porque eu vou parar no momento da prisão. Tá? Eu vou parar no momento da prisão, que é o momento de opressão. Se a gente tivesse mais tempo, aí a gente iria discutir como inserir essa outra figura. Se seria no início, se seria em outro momento. Tá bom? Então, nós temos os dois policiais e o cara está vindo lá, né, na bicicleta dele, não foi na bicicleta? Né?
e parou em frente ao banco e de repente está olhando o celular e tal, quando os policiais chegam e levam ele. Tá bom? Tá pronto assim? Então, nós vamos... Estão prontos para a encenação, atores e atrizes? Claro que estão, sempre estão. Você já foi batizado hoje, se lascou. Eu disse a você no início. Eu avisei. Agora eu vou pedir para vocês abrirem os microfones. Isso é só um exemplo, dado a nossa limitação, né? Para a gente ter um pouquinho de ideia. Assim. Então, atenção, cena. E aquele cara ali, tá vendo aquele cara estranho ali, ô? Não é melhor a gente parar? Peraí. Estranho, né? Ele aí parado, sem fazer nada, uma hora dessa, na frente de um banco. Não é. E olha a cara de maloqueiro. Não sei, não. Eu acho melhor a gente levar esse cara, porque na frente do banco, o que ele ia estar fazendo aí? Roubado, ó. Será que não é aquele cara que o pessoal disse que roubou outro banco no mês passado? A gente não pegou ele. Parece, não é? Parecido. Dá pra saber se os marginal tem tudo a mesma cara. Ah, vamos dar-lhe um baculejo, levar aqui e ver se ele fala alguma coisa. Ou bora levar que a gente dá uma prensa nele. Eu boto fé que ele vai dizer alguma coisa. Massa, bora lá. Bora. Ei, Moral, vem aqui. Ô, tá fazendo o que aqui, essa hora? Eu tô fazendo nada. Como nada? E que tá fazendo o que aqui na frente? Como nada? Na frente do banco, fazendo nada. Explica essa história. De bike, parado aí. Na frente do banco. Oxente. Vem Posso tirar estar dinheiro. parado não na frente do banco? Veio tirar dinheiro por acaso? Tem dinheiro nesse banco pra tu estar aqui na frente? E tu vai ficar na frente do banco é só pra tirar dinheiro? E vai fazer o que na frente do banco então, moleque? Tô na rua. Fazendo nada. Só parado, Sim. no celular, numa bike, na frente do banco. E por que tu não tá em casa uma hora dessa? Tem família, não? A família tá em casa. E por que você não tá com a sua família? Porque tive alguns problemas familiares e resolvi dar uma volta, dar um rolê. No banco, uma volta no banco, do nada, de noite, de bike. Não, e problemas familiares, né? Conta essa história direito. Isso tá muito mal contado, moleque. Parou. Isso, segura aí, congela. Aí a gente congela a cena. Se a gente estivesse apresentando na rua, congela a cena e eu iria perguntar ao público. Vocês estão vendo algum problema aqui? Vocês que estão assistindo aí, os outros, vocês viram algum problema aí? Késia, Yasmin, Flávia, Rutilânia, vocês viram algum problema nessa cena? Tô com medo de Aline. O cara tá ali dando acho que se ela tivesse no armário, ela tava assim, fala aí, de novo, ligeiro, bora. Eu acho que eu tenho medo. Se eu fosse a Aline, depois de ter visto isso, acho que ia ficar um anjo na sala, viu? Misericórdia. Isso, mas qual é o problema que a gente tá vendo aí? Me digam. O cara tá só parado lá com a bicicleta. Como é que alguém vai roubar um banco de bicicleta? E vocês acham que esse problema tem solução? Vocês aí que estão assistindo, vocês acham, como é que tem um jeito de resolver isso? O que é que vocês acham? Ou a gente vai deixar Hélio ser levado? Alguém poderia entrar no banco e começar a roubar lá. É uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas vai resolver a situação, Flávia, vai resolver a situação de Hélio. Aliás, eu vou te pedir para a gente repetir a cena e você fazer isso, tá bom? Mas você vai se tornar você vai se tornar uma atriz agora. Bota aí a imagem. A gente vai repetir a cena e você entra em cena para mostrar isso. Era melhor ter ficado calada. Não, nunca é melhor ficar calado. Nunca é melhor ficar calado. Eu acho que Flávia vai sair rica e eu vou me ferrar, viu? Vamos lá, vamos repetir a cena. 1, 2, 3, já. Pode ser no momento que a gente já está abordando ele? Pode, perfeito.
Tá fazendo o que aqui, moleque? Parado. Tô fazendo nada, eu tô na frente aqui, contemplando. Uma hora dessa, de bike, sem fazer nada na frente do banco. Sim, é preciso estar fazendo alguma coisa? Não, tinha que estar em casa uma hora dessa. Tá fazendo o que na rua uma hora dessa? Andando. Gente de bem não tem tempo não para ficar andando assim, não. Oxente, e por que não tem? Por que não tem? Ei, para daí. Passa o celular, passa o dinheiro, passa tudo. Ah, vocês estão juntos, né? Eu sabia, vocês estão juntos. Pois vamos resolver essa situação agora. Você tá achando o quê? Abaixa essa arma ou eu atiro, bora. Cala a boca e passa aqui. tudo. Parou! Flávia trouxe uma possibilidade. Qual foi a possibilidade que Flávia trouxe? Ela resolveu a situação. Por quê? Não. Por que ela não resolveu a situação? Ela só piorou. Ela foi assaltar o banco, aí pensava que ele também estaria com ela, estaria fazendo completo, podia estar vigiando para ver se vinha alguém passando. E tem outra coisa, ela foi assaltar os policiais, né? Então, é uma solução mágica. Usada ela, né? Solução mágica, né? Não roubando, porém, policialmente. Isso. Agora, gente, a gente precisa ficar muito atento porque as pessoas aparecem com soluções mágicas. Então, aqui em João Pessoa, numa apresentação sobre violência doméstica, um homem disse: ela está sofrendo porque ela precisa rezar mais. Então, eu, né, assim, mesmo tentando aceitar todas as propostas, eu tenho que ter cuidado para não valorizar soluções mágicas. Então, eu levei para o público. Gente, ele acha que a solução é rezar mais. O que é que vocês acham? Aí, graças a Deus, uma mulher do público disse: ela pode até rezar mais, mas ela tem que fazer alguma coisa também. Aí eu disse: então a senhora vai mostrar que coisa é essa. Aí, não vou. Não, agora a senhora vai me mostrar. Aí ela veio e mostrou a solução dela também, né? Porque as soluções mágicas são muito tentadoras. São muito tentadoras, né? Então, a gente sempre coloca para o público, né? E eu tenho quase certeza que quase sempre alguém do público vai ter os olhos abertos para dizer: não, isso não vai funcionar, não, né? Então, a Kézia, ela colocou, olha, a solução dela, ela até piorou o rapaz, né? Agora, nós sempre vamos reconhecer a coragem que alguém teve de sair do seu lugar e mostrar uma solução. Então, eu quero pedir aqui aplausos para a Flávia, porque ela foi corajosa, né? Ela saiu do lugar dela e foi mostrar. Obrigado, Flávia. Muito obrigado pela sua coragem. É isso que o Teatro do Oprimido quer. Não é a solução. Se vier a solução, maravilha. Mas se não tiver a solução, a gente aplaude do mesmo jeito a coragem que aquela pessoa teve de sair do imobilismo, de tentar fazer alguma coisa, né? Então, isso a gente poderia aí, eu já fiz apresentações com 11 intervenções, sem solução. Não teve solução, não teve jeito. E eu tive que parar, ainda ia ter mais, eu tive que parar, porque era numa escola, e já era 11 horas da noite, eu disse: gente, os funcionários querem ir embora, a gente tem que parar. Infelizmente, é isso. A outra coisa também, né, que a gente já está perto de terminar, que é muito importante, a gente nem teve tempo de conversar sobre a diferença entre ser oprimido e ser vítima. Isso é uma grande discussão no mundo do teatro do oprimido, né? A gente está cada vez mais abrindo os olhos para isso, para não colocar todo mundo no mesmo lugar. É diferente. A vítima não tem condições, como eu coloquei, por exemplo, no caso da criança, a vítima não tem condições de revidar. O oprimido, ele tem condições, mas ele ainda não encontrou a chave. E aí, gente, a gente não sabe o poder do teatro do oprimido que a gente está apresentando. O fulaninho está lá atrás, escondido, só na dele ou na dela. E é aquilo que aquela pessoa está precisando escutar. Não vai entrar, não vai participar, não vai fazer intervenção,
mas está lá, ele está lá por uma razão, ele ou ela está lá por uma razão, até o final. E é aquilo que a pessoa está precisando naquele momento. A gente nunca sabe como a gente atinge a vida das pessoas. Então, se a gente fosse trabalhar junto, aí a gente ia trabalhar umas 3 cenas, né? Como melhorar essa cena? Eu acho que a abordagem que vocês tiveram foi incrível, Aline e Claire. Está vendo como vocês levaram a sério o batismo? E a resposta de Ed, eu achei que a cena ficou muito verossímil, uma cena muito legal, né? E a gente não ensaiou, a gente não criou texto, a gente não trabalhou questão de corpo, porque a abordagem policial tem toda uma questão de corpo também, né? José, fala, Rutilânia. Eu achei muito bem feito mesmo. E no momento que Flávia estava falando, que Flávia estava fazendo, uma coisa que eu lembrei é que geralmente aqui na minha cidade, quando tem gente andando, por exemplo, sem habilitação, mas está de moto e capacete, tudo direitinho, para se livrar da multa e da prisão da moto, muitas vezes, né? Eles prendem a moto, o que é que eles fazem? Eles têm Yasmin está cortando, para mim está cortando, eu não sei se para você está cortando. Yasmin não, Rutilânia, eu não consigo te escutar bem. Deixa eu ver. Melhorou. Tá melhor? Porque tava mas ainda está. Assim, eu vou tentar falar devagar para ver se dá para entender melhor. Aqui, quando geralmente as pessoas são pegas, né, pilotando moto sem a habilitação, mesmo estando tudo direitinho, geralmente o policial ele prende a moto. Aí aqui o que é que eles fazem para não prender? Eles sempre têm algum conhecido dentro da polícia, que é que eles fazem? Liga aí para fulano, que ele é conhecido mesmo, ele vai dizer quem eu sou direitinho, que eu não... Aí nessa história aí, ele poderia ter alguém dentro da polícia conhecido que poderia intervir por ele. Mas isso é uma realidade também, aí a gente teria que abrir para o debate. Será que jovens negros têm essas possibilidades também, jovens negros periféricos? Tá, então, aí a gente tem que abrir para todas essas discussões, né? É também uma possibilidade. Eu ia ser o dono do morro agora, né? Mas aí não dá tempo de fazer outra vez. Mas, são possibilidades. Aí a gente sempre vai abrir para discussão. Eu vou dar um exemplo para vocês de um outro caso que foi uma lição para mim, né? A gente fez uma peça sobre assédio sexual de jovens, mulheres jovens, né? Na rua, nas festas. E eram 2 rapazes que ficavam incomodando as meninas, inclusive tocando sem permissão e tal. E a primeira intervenção foi de um homem, e claro, como um homem, ele veio com a solução mágica, porque ele não passa por isso, né? Mas eu levei para o público e tal. O público disse, não é assim, não dá para confrontar dessa forma e tal. E uma outra moça fez uma outra intervenção, ela entrou, ela ficou no lugar de uma das amigas, e quando estavam lá, ela disse para... Os caras estavam dando em cima das meninas e tocando, e ela dizia, não toca minhas amigas, você não tem permissão para tocar minhas amigas. E os caras, mas olha esse shortinho, você vai dizer que não quer ficar comigo, nem dar um beijo, olha o short que você está vestindo aqui, tarará. E a menina disse assim, a moça disse assim, se você tocar minhas amigas de novo, eu chamo segurança. Os 2 atores, na hora, pararam. Então, uma das coisas que a gente saca é que a intervenção encontrou uma brecha, porque todo opressor tem um ponto fraco. Não existe opressor sem ponto fraco. Isso é muito importante para a gente aprender. E a gente, às vezes, não encontra da primeira vez. Aí é Paulo Freire, né? Reflexão e ação. Eu vou lá, faço ação, volto, avalio para ver como é que foi. Não consegui, volto de novo para outra ação. Então, é isso. As intervenções no Teatro Fora são isso. Intervenção, reflexão. Intervenção, reflexão. Então, eu achei que tinha encontrado a solução, porque os rapazes pararam, né? E aí, o que aconteceu?
Quando a gente foi discutir, terminou a peça, quando a gente foi discutir, os rapazes, uma das moças disse assim, eu não gostei dessa solução. Eu disse, mas por quê? Ela disse, por que eu preciso de um homem para estar me protegendo? Por que eu não posso estar com as minhas amigas, onde eu quero, vestindo a roupa que eu quiser, sem incomodar ninguém? E para não ser incomodado, eu ainda preciso de um segurança para vir para me proteger? Então, a gente abriu toda a discussão de o que estava por trás dessa ação. E eu perguntei aos dois atores, por que vocês pararam? Ele disse, porque, em geral, o segurança é maior do que a gente. Aí a gente abriu toda uma discussão sobre os níveis de masculinidade, que, inclusive, estão internalizados. E os dois atores eram dois rapazes super gente boa, inclusive a moça que disse que não concordava era esposa de um dos atores, né? Então, eram homens, assim, comprometidos, já com outra visão, mas o machismo já é tão internalizado na gente que, eu não percebi que não era uma boa solução. Eu precisei que uma mulher me ensinasse isso, que não era uma boa solução, porque eu achei que tinha encontrado a solução. Mas como eu não passo por isso, então... né? E 2, foi muito bom abrir essa discussão, que era qual é o sistema que sustenta isso. O sistema é tão forte que só um homem pode parar o outro homem. Que sistema é esse? Né? Então, a gente abriu toda a discussão. Então, veja como é incrível. A gente só tem 5 minutinhos para o outro evento. Então, eu vou parar aqui minha boca para escutar vocês. A gente tem 5 minutos para vocês aí me dizerem como é que foi essa experiência. Claro, foi uma experiência limitada, né, dada a ser online. A outra coisa, eu tirei uma foto aqui, eu queria saber se eu tenho autorização de vocês de postar na minha rede. Porque isso é muito importante, gente, porque às vezes a gente trabalha com grupos oprimidos, onde as pessoas estão escapando de certas situações. Então, postar nas redes pode, inclusive, causar questões sérias para a pessoa que foi exposta. Então, eu sempre pergunto por isso. Está tudo ok com vocês? Então, 5 minutos para vocês aí. É 5 para todo mundo, né? Dividindo os 5 minutos, né? Agora são 4. Eu começo, eu vou simplificar porque eu falo muito, Flávio. Sublime, pronto. O quê? Não entendi. O que foi sublime? A experiência, né? E a maneira que tu trouxe, que eu já tive a experiência de fazer o Teatro do Oprimido presencialmente, e tu trouxe isso possível de maneira remota, né? Eu penso que isso é uma grande limitação, né, dos docentes. A experiência remota tem sido muito difícil para todos, e tu trouxe uma dimensão aí diferente, né, lúdica no virtual. É algo assim que a gente pode levar para as nossas aulas, seja de qual for a nossa área de atuação, a nossa área, enfim, de conhecimento. Obrigado, Hélio. Olha, antes que eu esqueça, eu coloquei lá no chat 2 artigos que eu escrevi sobre o Teatro do Oprimido, tá? Para vocês. Quem não lê, eu tiro 2 pontos, viu? Isso, tá aberto aí, gente, para vocês. Eu vou dizer que eu fiquei com vontade de fazer presencialmente. Gente, eu adoro, eu tenho muita saudade de ter essas experiências corporais mesmo, né? Eu tenho saudade da dança, eu tenho saudade da performance, do teatro, que são coisas que eu já fazia antes, né? Então sinto muita falta, fiquei com vontade de fazer mais. Adorei a experiência. Obrigada, viu, Flávio? Eu vou finalizar. Sai, Clê, pode falar. Não, é só porque eu vou falar assim, que já tenho experiência com teatro, né? Mas além de ter essas questões com a polícia, esse posicionamento de ser mais agressivo não é muito da minha existência, então é sempre muito desafiador. Então, quando eu me coloquei nessa situação, foi muito desafiador para eu construir essa imagem em mim também de como seria esse
esse comportamento, etc. Então, assim, foi desafiador, eu diria em uma palavra. Clerc, eu sempre coloco para os atores que vão fazer o papel de opressor, que sempre lembrem disso. Eu estou fazendo em nome do fim da opressão. Eu vou atuar da melhor forma possível como um opressor, porque eu estou aqui por uma causa maior. Porque eu sei que é difícil para certos atores e certas atrizes. Nessa situação, vocês não foram do divide comigo, não. Fala, Rutilânia. Queria só agradecer a oportunidade de participar de um evento como esse. Eu já tinha tido antes algumas experiências com teatros, mas foi bem simples, bem básica. Cheguei a escrever uma peça no meu ensino médio. Ela foi participar, não sei em que cidade foi, eu sei que eu não pude, porque minha mãe nunca me deixou sair da minha cidade, da minha vilinha aqui. Então, minha peça foi, eu fiquei, eu nunca atuei, mas sempre me envolvi, assim, por trás dos bastidores nas peças. Então, é um prazer hoje poder vivenciar esse momento com vocês e aprender um pouquinho mais, né? Teve muita coisa aqui que foi falado que acho que se eu tivesse tido essa experiência lá no meu ensino médio, com certeza minha peça teria sido ainda mais bem escrita. Então, quero só agradecer a vocês e sucesso aqui para todos. Amém. Para nós, para nós. Eu queria, assim, gente, eu estava aqui sem poder participar, resolvendo as coisas do próximo evento, né? Porque vão ter outros campos que vão estar junto com a gente, então a gente está divulgando, aí deu problema no link de transmissão, enfim. Mas super, assim, empolgada com o que estava acontecendo, morrendo de vontade de estar participando junto de vocês. Foi bom demais, assim, eu pude escutar aqui do momento. Também, Aline, fiquei louca para participar presencialmente, a gente está precisando mesmo disso, né? Flávio, muito obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Você é sempre fantástico, né? Gente, o formulário de inscrição, de certificação está aí, eu não vou exigir as palavras, não, porque todo mundo ficou aqui até o final. E eu queria passar para dizer a Aline que a outra sala já está cheia, a gente precisa fazer a fala para iniciar o filme lá. E aí eu vou só dizer uma coisa para vocês rapidinho. Nossa, o filme, o filme fica passando, e aí o debate é às 5h30, tá bom? E aí todo mundo que estiver aqui quiser se encaminhar para outra sala, vou até botar o link aqui também, sejam muito bem-vindos, tá certo? Quem puder. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo convite. Flávio, obrigada. Foi muito bom, gente. Acho que vocês puderam provar aí um pouquinho do que é o teatro do apelido, né? Da dinâmica, né? Como é envolvente. Estou doido para voltar para a Princesa. Eu saio oferecendo, eu sou oferecido. Tchau, gente. Sucesso. Ô, Flávio, muito obrigada. Perdão aí, a gente precisa se mudar, mas foi fantástico, gente. Obrigado. Obrigada, Flávio.